Cumprimento os amados com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa 11ª videoaula da lição de juvenis. Hoje estaremos estudando sobre dominações e exílio. O texto aqui vai falar a respeito da nação de Israel, a queda da nação de Israel, a queda também do reino de Judá, reino do sul, e por que essas quedas aconteceram, Por que aconteceu o cativeiro através de Babilônia, Vamos entender nessa lição e nos prevenirmos, Toda lição que estudamos da Palavra de Deus tem por objetivo prevenir a igreja dos dias atuais, do século 21, para não incorrermos nos mesmos erros praticados por Israel e assim evitarmos as tragédias. Sabemos que o Senhor tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu, conforme está escrito em Eclesiastes 1, verso 1. Isso não se refere apenas às leis da natureza. O governo do Altíssimo, que rege o universo, também está sobre a sua vida. Jesus disse que Deus cuida de nós nos detalhes, Até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Por isso não há o que temer. É verdade que, pela nossa humanidade, muitas vezes somos tomados pela angústia, pela ansiedade, pelo medo. Mas o que vai definir sua vida é o que você fará diante desses sentimentos. Vai andar por fé ou vai andar pelo que seus olhos veem? Vai alimentar sua carne ou o espírito? Vai avançar mesmo diante do medo ou retroceder? Lembre-se de uma coisa, ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas, como diz a palavra de Deus, o justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor disse, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Creia que Deus está no controle de tudo. Amém? Então, iniciamos a nossa lição de hoje, trazendo esta reflexão que nos desperta a vivermos conectados com o Senhor nosso Deus. Nós temos uma leitura bíblica em classe, vamos fazê-la neste momento, em nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe hoje está em 2 Reis, capítulo de número 17, e versículo de número 12 ao 17. Versículo 12 diz: E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis estas coisas. Versículo 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Conforme nós vemos aí na leitura bíblica em classe,
ficou bem claro, né, a situação de Israel, o porquê do cativeiro, né, o porquê das vezes em que Israel caiu, em que Judá caiu, e isso serve de alerta para a gente. Tanto que a palavra de Deus vai dizer para nós que aquele que está de pé, veja que não caia. Ora, se Israel, sendo árvore natural, a videira natural, chegou a ser cortado, imagina nós se, porventura, nos ensoberbecermos e entrarmos pelo caminho da desobediência. O primeiro capítulo fala sobre a queda de Israel, o segundo sobre a queda de Judá e o terceiro sobre o cativeiro babilônico. Vamos falar um pouquinho sobre a queda de Israel. Os desvios morais de Samaria. Israel, ou seja, as 10 tribos do reino do norte, foi tomada pela Síria sob o governo do rei Oséias. Ele não serviu ao Senhor. Olha a tragédia, olha o porquê que as coisas vão acontecendo dando errado. Primeiro, o rei Oséias não serviu ao Senhor. Seus pecados inflamaram a nação. E a situação da nação é que já vinha, né, uma sequência de governantes ímpios. Israel desprezava a lei do Senhor ao ponto de queimar os próprios filhos, oferecendo esses filhos aos ídolos, como por exemplo a um deus chamado Moloque. Horrivelmente, esse deus tinha a barriga ali, a região que a gente chama de barriga, né? Que barriga ele não tem. Havia ali um buraco, né? Ele era oco por dentro e ali era algo incendiário, né? Muitas brasas, muita chama ali dentro, e ele tinha os seus braços estendidos e dentro dos braços havia essa cavidade que dava lá na região da barriga desse deus, quando os próprios pais levavam os filhos e lançavam-os nos braços do Moloque, que na verdade era uma porta de entrada para o fogo, e os filhos eram queimados terrivelmente. Tamanho declínio moral e espiritual provocou a ira de Deus, que levantou a Síria para corrigir o seu povo. Portanto, os motivos de sua queda foram, sobretudo, espirituais e não políticos. E militares, né? Mas não foi por falta de avisos. Deus já tinha levantado muitos profetas para alertar, né, tanto a elite quanto o próprio povo acerca dos seus pecados. Porém, ninguém deu ouvidos, né? Elias foi ameaçado de morte, né? Teve aí também o profeta Eliseu, que Deus usou, o profeta Oséias, o profeta Amós, entre outros profetas, né? Pela infinita misericórdia divina, não só anunciavam a iminente destruição, como também a vinda do Messias e a restauração futura, duas coisas que o povo estava ignorando ali de momento. Estavam ignorando o aviso, né, de correção, de destruição, que se o povo tem se arrependido, não havia, né, destruição, como também estavam ignorando a promessa da vinda de um Salvador, de um Messias, de um resgatador. O que acontece agora? Após 3 anos, sitiado pela Síria em 722 a.C., Israel se rendeu, marcando o fim do Reino do Norte como nação. A política de dominação da Síria, né, consistia em levar vários povos já dominados para a cidade recém-conquistada. Tal estratégia tinha como objetivo eliminar todo e qualquer sentimento de nacionalismo dos subjugados, dispersando-os a fim de que nunca mais conseguissem se reerguer. Olha a estratégia usada pelo inimigo. Eles faziam um tipo de ação, né? Eles traziam povos já dominados para as cidades recém-conquistadas, fazendo uma inversão de povos, né? Leva povos para lá, traz povos para cá, que não eram naturais da terra, e tinham como objetivo evitar de que o povo natural daquela terra, no caso, por exemplo, o povo de Israel, viesse a se reerguer novamente como nação. Por que temos uma nação chamada Israel hoje? Por causa da misericórdia, da graça e do poder de Deus.
se dependesse apenas do próprio povo de Israel, eles não existiriam mais, porque foi grande a investida do inimigo em cima deles, né? Dispersando-os, né, a fim de que nunca mais conseguisse se reerguer. Esse era o objetivo, né? Dispersar o povo, né? E, inclusive, o objetivo do adversário era fazer com que não existisse uma nação de Israel, para que também não pudesse Deus cumprir a promessa da vinda do Messias. O que seria impossível, né? Atrapalhar os planos de Deus. Então, toda esta miscigenação e descaracterização de Samaria foi o ponto alto da rivalidade que surgiria entre judeus e samaritanos. Os samaritanos estavam misturados e os judeus não queriam negócio com os samaritanos, e foi aquele problema todo, né? Nos tempos de Jesus a gente vê relatos assim, como, por exemplo, a graça de Deus se manifesta enviando ali Filipe, né, para a cidade de Samaria. Muita gente foi salvo para a glória do Senhor. Segundo, a queda de Judá, a ascensão da Babilônia. Após grandes conquistas, a Síria aos poucos foi perdendo força e, aproveitando-se desse enfraquecimento, entre 626 e 612 a.C., a Babilônia, que surgiu como nova potência militar, conquistou o Império Assírio. Judá e sua capital, Jerusalém, né, localizavam-se numa região de encruzilhada com muitas rotas comerciais. Por isso, era muito disputada. O Reino do Sul buscou alianças com o Egito para resistir ao avanço da Babilônia. Nabucodonosor conseguiu o controle sobre Jerusalém pela primeira vez em 605 a.C. e levou os utensílios do templo e alguns hebreus que se destacavam por suas habilidades, né? Dentre eles, podemos citar aí Daniel e seus amigos, Ananias, né, Misael e Azarias. O Império Babilônico tinha como política levar primeiro os intelectuais e influentes, com o mesmo objetivo de enfraquecer qualquer tentativa de retomada e restabelecimento da nação. Era um desmonte, né? Em 597 a.C., Nabucodonosor cercou Judá novamente. O rei Joaquim rendeu-se ao invasor, que confiscou outros bens preciosos do templo e levou cativo à Babilônia 10.000 pessoas, dentre elas o profeta Ezequiel. Mais tarde, a fim de enfrentar uma séria revolta liderada pelo rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, Nabucodonosor cercou novamente Jerusalém e, por volta de 586 a.C., após um prolongado cerco, destruiu a cidade e também o templo, levando a maioria dos habitantes de Judá cativos. As 3 investidas contra Jerusalém ocorreram num período de 14 anos, conforme a gente pode encontrar isso em Reis, no livro dos Reis. Especificamente, 2 Reis, por aí, por volta do capítulo 24, né, verso 14, vai falar mais com clareza a respeito. Assim como com o reino do norte, a destruição de Jerusalém e o cativeiro do povo de Judá foi consequência de seu declínio espiritual e moral. Eu vou repetir para os amados entender. Ou seja, assim como aconteceu com o reino do norte, a destruição do reino do sul, né, de Jerusalém, o cativeiro do povo de Judá, foi consequência do declínio espiritual e moral. O que significa isso? Declínio espiritual e moral é quando a gente deixa de agradar a Deus, deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de obedecer a palavra de Deus para buscar agradar a nosso próprio ego e buscar satisfazer os costumes mundanos, buscar ser igual às nações que estão em nossa volta. Tudo isso vai ofender o Senhor, vai despertar a ira de Deus e a pessoa chega a perecer. Então, nos dias antigos eram assim, nos tempos atuais também a mesma coisa, pois não podemos jamais entristecer o Espírito do Senhor, no qual estamos selados para a nossa vida eterna. Terceiro e último capítulo, o cativeiro babilônico. Nós já vimos, né, até agora que o reino do norte caiu,
foi levado cativo, preso por causa dos seus pecados. Da mesma forma, o Reino do Sul, né, é isso, tudo falando da nação de Israel, o Reino do Sul também foi cativo, foi preso, foram levados estrangeiros para o estrangeiro, para países inimigos ali, por causa do quê? Transgressões contra o nosso Deus, desobediência. O pecado sempre faz essas coisas. Vamos falar sobre o cativeiro babilônico. O povo do Reino do Sul, Judá, esteve cativo na Babilônia por 70 anos, cumprindo-se assim a profecia de que a terra teria seu devido descanso. 2 Crônica 36, 21. Enquanto Jeremias profetizava em Judá, Ezequiel, levado na segunda leva de cativos, profetizava aos exilados. Jeremias estava profetizando em Judá, Ezequiel, levado na segunda leva de cativos, profetizava aos exilados. Jeremias foi o profeta que mais anunciou a chegada do cativeiro, mas também, por meio dele, o Senhor falou sobre o retorno a Jerusalém. Deus falou que o povo ia ser levado cativo, mas também falou que o povo ia retornar a Jerusalém. O que nós vemos aqui, meus irmãos, pelo amor de Cristo, pensa comigo, tanta transgressão, tanta rebeldia, tanta desobediência, mas quanta misericórdia de Deus, quanta misericórdia de Deus nós enxergamos nessas lições. Porque, olha, eles, assim como nós, merecíamos a condenação, a derrota, a destruição total. Mas Deus sempre usava de misericórdia para com seu povo. Assim como está usando de misericórdia para contigo, para comigo nos dias atuais. Nós não merecíamos nada bom da parte de Deus. Deus está nos agraciando. Você acha que é pesado, pelo menos, a gente procurar agradar esse Deus? Entendo, sim, que não conseguimos fazê-lo na sua totalidade pelos nossos méritos, mas pelo menos confiemos nos méritos de Cristo. Pelo menos amemos o Filho de Deus e busquemos guardar os seus mandamentos. Isso não é legalismo, não é tentar obter a salvação pelos méritos próprios, não, é confiar nos méritos de Cristo. Amém? Porque, olha, é extraordinário isso. Jeremias e os falsos profetas, naquele contexto, os falsos profetas anunciavam que em 2 anos a nação retornaria do cativeiro. Tais apóstatas acabavam confundindo o povo. Entretanto, Jeremias, por ser um verdadeiro profeta, tinha certeza de que o cativeiro duraria 70 anos e também de que haveria um retorno. Como prova disso, ele comprou as terras de seu tio em Anatote. A tristeza do povo na Babilônia. O povo cativo na Babilônia ficou devastado. O Salmo 137, versículo 1 e 2, relata a respeito, dizendo assim, olha, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. O povo de Deus era conhecido por seus salmos e hinos de louvor ao Senhor, mas já não os entoavam mais. Esse sentimento de dor e saudade da terra que o Senhor dera marcou o povo durante todo o período de cativeiro. Meus amados, quantas pessoas nos nossos dias não estão vivendo essa situação? Quantas pessoas nos nossos dias já não cantam mais? Quantos não estão afastados do Evangelho, precisando voltar? Estão cativos, mas assim como nos tempos antigos, assim como nos dias de Israel, assim como nos dias de Judá, o Senhor tinha o desejo de trazer de volta os cativos, assim também nos dias de hoje, Deus continua anunciando a sua misericórdia e convidando aquele que está afastado do Evangelho para voltar. Volte para a sua terra, volte para o seu lugar, volte para a sua pátria,
volte a adorar o Senhor de todo o coração, porque só existe alguém que te ama de verdade, com um amor incondicional. E o nome dele é Senhor Deus Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que ama e que merece a sua atenção. Então nós vemos através da lição que o povo pecou, transgrediu, mas finalmente Israel teve de pagar pelos seus pecados. Nós aprendemos que Deus permitiu que a Assíria derrotasse e dispersasse o povo. Eles foram levados e dispersados, engolidos pelo poderoso e ímpio império assírio. O pecado sempre traz disciplina e as consequências do pecado são, às vezes, irreversíveis. Como disse Paulo aos Romanos, como que às vezes é irreversível? A palavra é clara que, ao dizer que o salário do pecado é a morte. O Senhor julgou o seu povo, o povo de Israel, porque ele havia copiado os maus costumes das nações vizinhas, adorando falsos deuses, adotando costumes pagãos e seguindo seus próprios desejos. Aqueles que criam sua própria religião tendem a viver de maneira egoísta e viver para si mesmo, como Israel aprendeu, traz sérias consequências da parte de Deus. Para concluir essa lição, é preciso a gente refletir que não existimos para viver o nosso próprio eu. Existimos para viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, tanto a destruição de Samaria como o cativeiro de Jerusalém foram devidamente anunciados por vários profetas. Logo, ninguém foi pego de surpresa e nem foi falta de aviso ou de chances de arrependimento que tais fatos ocorreram. Isso nos serve de reflexão. Será que temos ignorado os avisos e oportunidade do Senhor para nos arrependermos de algo e nos voltarmos para Ele? Não aguardemos a destruição para nos consertarmos com nosso Deus e valorizarmos tudo de bom que Ele nos proporciona. Não devemos brincar com coisa tão séria. O melhor mesmo é sujeitar-se a Deus, resistir ao mal e Ele fugirá de nós. Que Deus abençoe tua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.